Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a decisão do STF em três pontos cruciais, em três ADIs, na data de ontem, 30 de junho de 2023. Tá? Antes, porém, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, deixar seus comentários, seguir nossa página também lá no Instagram. Tá? Bom, então o que aconteceu na data de ontem? Aconteceu de três pontos principais, daqueles decretos ainda do Bolsonaro, três ADIs foram julgadas ontem, a 6119, 6136 e a 6466. Então, o que ficou decidido, que no caso da posse de armas, o cidadão deverá comprovar efetiva necessidade, certo? Então, aquilo que estava em liminar desde setembro, agora virou jurisprudência, tá? Então, você vai ter que comprovar que realmente você precisa ter na sua posse essa arma de fogo, tá? Mas ficou mais fácil? Não, não ficou mais fácil. Está quase que impossível você conseguir. Dá para conseguir? Dá. Se você tiver os elementos que comprovem a efetiva necessidade, dá para conseguir. Tá? O porte, o porte a gente sabe que sempre foi difícil, o porte não muda absolutamente nada, mas a gente sabe que não é barato, não é fácil e 90% de chance de dar errado, Enfim. E continua, então, o poder discricionário do delegado da Polícia Federal. Que muitas vezes tem muitos processos em que você faz a comprovação e mesmo assim ele nega. Então, isso daí vai continuar até que se faça uma nova lei, até que mude isso daí. Tá? O segundo ponto é quanto aos calibres restritos. Os calibres restritos, então, eles ficam a critério das Forças Armadas e Forças de Segurança, as forças auxiliares, que são as únicas que vão poder, então, ter calibres restritos. Tá? Na decisão, não foi considerado o caçador, atirador e colecionador, tá? A não ser que a minha interpretação esteja errada, tá? Porque não está escrito lá que vai poder ter, apesar de nós termos toda uma legislação por trás garantindo isso aos CACs, mas também a nível de decreto, enfim, isso daí tende a acabar também, tá? Então, possivelmente, quem tem, quem não tem, não vai ter mais, tá? Isso vai impactar completamente a parte de manejo do javali, que não dá para fazer senão através de calibres restritos, Pode ser que no decreto, isso venha especificado, por exemplo, os calibres, alguns tipos de armamento, por exemplo, de ferrolho, em que o calibre possa ser restrito, mas somente nesse tipo, Por exemplo, no semiautomático, no T4, por exemplo, não seria possível mais tê-los, ficaria então basicamente dentro dos tipos que tem o ferrolho, ou seja, de repetição. É uma pena, E agora, se isso for por decreto e o decreto restringir o calibre restrito, aí está tudo perdido, Aí não tem mais manejo, possivelmente nós vamos entrar num problema crítico, que ainda maior, porque hoje já é crítico,
principalmente nas plantações, né, no agronegócio, né, em que os alimentos realmente vão ficar mais caros, vai ficar tudo mais caro, tudo mais difícil. Tá? Então, eles não pensam de uma forma racional, e sim de uma forma ideológica. Né? E aí vai complicar tudo. Tá? Quanto aos calibres menores, a gente não sabe o que vai acontecer, se vão voltar a ser restritos ou não vão, né? Não tem informação nenhuma disso. Né? Até então, a gente, pelo que está sabendo, né, através do Polon, do Luciano Lara, o pessoal que participou do grupo de trabalho, estão dizendo que não, né, que esses calibres menores, 9 mm, .40, 357, continuariam como permitidos. Que assim seja, né, que assim a gente possa seguir aí com os nossos armamentos, né. Principalmente, a preocupação nem é quanto a CAC, né? Porque você pode incluir a atividade de colecionador e você fazer a transferência de um acervo para o outro, né? Se caso venham a ser restritos, né? 9 mm, .40, etc. Né? O problema é quem tem a posse de armas em 9 mm, em 357, em .40, em 45 ACP, né? Essas pessoas vão ter problema. Né? Eu não sei se como o decreto vai trazer isso, né? Tomara que não, tomara que eles definam da melhor forma possível. Tá? Mas essa decisão do STF fez a gente levantar a orelha, tá? Porque pode ser que eles estivessem aguardando essa decisão do STF para soltar o decreto, tá? Pode ser também. Então, é difícil, né? E por último, né, em terceiro, ficou a quantidade de armas, né? Perdão, a quantidade de munições, né? Então, o STF julgou que você tem que ter um mínimo possível, né, que seja proporcional, e eu não sei quanto é. Para mim pode ser 500, para você pode ser 1.000, para o outro pode ser 100, né, para o STF pode ser 50, como era na época da Dilma, né, eram só 50 munições. Depois que o Sérgio Moro, né, fez aquela lambança no decreto com o cofre e tudo mais, passou para 200 munições, né? Que dá para você comprar munição para você fazer a sua defesa, você ter para defesa e você ainda poder fazer seus treinamentos, tá? Se voltar ao que era na época da Dilma, né, são 50 munições, o que atrapalharia bastante o treinamento, né? Mesmo porque no próprio fabricante da munição pede que você troque de 6 em 6 meses. Né? A gente sabe que muita gente não faz isso, né? Eu faço, né? Eu sempre troco as munições, sempre procuro ter munições novas, né, para defesa, mas muita gente não faz, tá? Então, mas isso complicaria, né? Complicaria porque como é que você vai ter uma quantidade de munição? Se pode só 50, se pode só 100, aí complicou, tá? O que é bom para mim pode não ser para outra pessoa. E se esse mínimo, né, continuar a vir do Estado, a gente sabe que não vai servir, principalmente quando o Estado é de esquerda, né? Então, isso vai complicar ainda mais, tá? Então, eu não vejo, tá? Tem outras pessoas que estão com outra interpretação, tá? Ok. A minha interpretação é essa, principalmente no calibre restrito. Se não está escrito lá, é porque não vai poder usar como CAC. Tá? Essa é minha interpretação. Não sou jurista, né? Mas é aquilo que eu interpretei lendo a decisão. Tá? Então, infelizmente, é desse jeito aí. Tá? Era o esperado, né? Vindo desse desgoverno aí, era o esperado e a gente não pode
esperar coisas boas. A gente pode ter esperança por coisas boas, né? Mas acontecer realmente fica difícil, tá? Então, é isso aí, tá bom? Era o que eu tinha para passar para vocês, espero tenha deixado claro, tá bom? Muito obrigado, saúde, força e união.